Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao nosso estudo de anatomia, continuando a introdução do estudo anatômico, agora abordando a parte 3 sobre as técnicas anatômicas e o preparo do cadáver para estudo. Bom, é importante nós lembrarmos que nós estamos vivenciando a anatomia contemporânea, que começou em 1895, com o primeiro Congresso Internacional de Anatomia, e que hoje em dia nós temos algumas técnicas de conservação importantes. Então, existe a principal, a formalização, que é a utilização do formaldeído, do formol, que é a mais convencional, embora ele tenha um potencial cancerígeno. Mas ainda é o que vem sendo utilizado na maior parte das instituições. Temos a glicerinação, que é a utilização de glicerina para a conservação. Então, embora ela sofra um processo de formalização inicial para a fixação, depois ela passa por uma outra bateria da técnica para que ocorra a glicerinação. Essas peças que nós temos aqui são justamente peças glicerinadas. A solução salina, que é uma solução que utiliza uma concentração menor de formol e uma concentração maior de sal, fazendo com que a solução fique menos irritante do que quando se usa a solução tradicional de formol. Existe ainda a mumificação, que embora nós não utilizemos atualmente, mas nós temos ainda em nosso departamento uma peça, uma múmia que foi preparada pelos antigos professores do departamento que formaram o nosso departamento inicialmente, professor Asdrubal, professor Aníbal. A plastinação, que é uma técnica mais moderna, que tem um processo técnico mais complexo, nós vamos abordar, e ela é muito mais utilizada para exposições, para preparo de peças para museus, porque para a parte de ensino, ela deixa essas peças endurecidas, o que prejudica em algumas situações essa impossibilidade de palpar, de sentir as texturas diferentes nas regiões do corpo. E o cadáver fresco, que também é uma técnica recente que nós vamos abordar. Então, as principais técnicas de estudo anatômico, nós temos a dissecação, que é quando se faz o isolamento detalhado das estruturas, né? Então, é uma técnica em que você vai identificando através da dissecação, né, dos planos corpóreos. Então, vai se identificando músculos, nervos, vasos, né, os diversos órgãos. Então, existem vários livros e manuais de técnicas de dissecação. Osteotécnica, que é a técnica de preparo do esqueleto. A angiotécnica, onde você faz injeção, né, de resina em vasos ou em estruturas ocas também, que você vem depois a fazer a corrosão com ácido e você fica com aquela árvore, né, arterial ou venosa, ou dependendo da estrutura que foi injetada. Existem neurotécnicas em que se faz a coloração, né, do sistema nervoso. E esplancnotécnicas, que são técnicas para o estudo das vísceras, onde se faz a insuflação com ar e faz uma mumificação, uma espécie de mumificação com o uso da terebintina. A plastinação ela foi criada por von Hagens em 1977. Ele é um alemão, ele utilizava, né, uma técnica para permitir tanto a preservação, né, evitar essa decomposição do corpo, né, do cadáver, e fazia preenchimento por polímeros. Então, nessa técnica ela tem como base a desidratação com o uso da acetona. E aí nós temos alguns problemas técnicos no sentido do manuseio da acetona, que requer alguns cuidados, tanto a comercialização como a questão da estocagem, né, do armazenamento da acetona pelo seu caráter explosivo. Então é necessário que o departamento, o laboratório que faz esse tipo de prática, ele tenha alguns cuidados, né, na parte estrutural mesmo, de engenharia e arquitetura, para que não venha a ter um risco maior. Então, o Gunther von Hagens, ele coordena 2 institutos, um na Alemanha, em Heidelberg, e um na China. Ele utiliza principalmente corpos provenientes de chineses, então isso levou a questões éticas importantes, de como se dava essa procedência, essa doação desses corpos. Ele realizou a primeira exposição em 95, a exposição Bioworlds, né, que Mundos do Corpo. Então, os cadáveres são dissecados e colocados em posições habituais, e cada trabalho desse dura cerca de 1.500 horas. Então, é realmente uma dissecação belíssima, extremamente bem detalhada, e realmente encantador, né, como ele deixa nessa dissecação dessas peças. Aqui outras exposições dele, ele teve muitas questões éticas, tanto na questão de como ele expunha, né, esses cadáveres e com relação à procedência, mas realmente ele revolucionou, né, a exposição e a anatomia nos tempos atuais. Aqui nós temos outra exposição que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Praga, na República Tcheca, Bars Exhibition, que também tem apresentações belíssimas, bem audaciosas no sentido anatômico e também artístico.
Hoje em dia nós temos também a questão do cadáver fresco, que vem sendo utilizado para prática, né, de técnicas cirúrgicas, de procedimentos. Então, aqui nós temos um instituto, né, em Orlando, por exemplo. Nessa prática, eles injetam uma pequena quantidade de formol associado a outras substâncias, como ácido bórico, sais, antisséptico, anticongelante, tá? Isso vai manter o corpo flexível, bloqueia o processo de putrefação e fica parecido com o vivo. Então, esses cursos eles são bastante caros, né, dada a tecnologia que é investida. Então, cerca de $2.500 a $3.000 eu vi em um desses sites. Então, é uma técnica que ainda é pouco difundida. Aqui nós vemos outro instituto em Madrid também. E em Santa Catarina nós tivemos ano passado o primeiro instituto de treinamento em cadáveres frescos, né, aqui no Brasil também. Aqui nós temos uma outra técnica de professora Thelma Mazuco, né, da Bahia, da UFBA, onde ela está desenvolvendo uma técnica diferente, onde ela mantém esse tipo de solução que ela está desenvolvendo, mantém essa flexibilidade e a conservação do corpo, então ele não vai ficar endurecido, e essa flexibilidade ela dura aí cerca de 3 anos. Ela ainda vai publicar essa técnica. Com relação aos aspectos legais, nós vamos lembrar que a anatomia contemporânea, no Brasil nós temos uma lei de 1992, que institui, né, a possibilidade da doação do corpo não reclamado. É aquele corpo que está no IML, no NUMOL, então aquelas famílias que não procuraram os corpos de indigentes, então eles podem ser encaminhados para estudo. E a doação voluntária do corpo, ela está prevista no Código Civil Brasileiro desde 2002, né, o foco do nosso programa de doação de corpos, que é justamente divulgar. Muita gente não sabe que pode ser doado o corpo para estudo após a morte. Então é sempre lembrar que além da cremação, do sepultamento, existe essa terceira via, que é a doação para estudo. Então a pessoa assina um termo de doação ainda em vida, mas mesmo após o óbito, a família também pode fazer a doação, que é prevista pelo artigo 12, também a doação pela família. Lembrar do crime de vilipêndio ao cadáver, que é aquela situação onde ocorre a desonra, né, daquele corpo, né, daquele cadáver. Então é você ultrajar o corpo. Essa lei ela está prevista desde 1940, nosso Código Penal, e prevê multa e detenção de 1 a 3 anos. Existe uma lei tramitando no Congresso também para juntar essas leis, né, para unificar e trazer novas questões mais atuais. E a comercialização também do corpo, ela prevê uma pena de até 8 anos de prisão, né? Então é uma questão que vai ser também adicionada nessa lei que está tramitando no Congresso. Aqui nós vemos esses artigos, né? Então o artigo 14 do Código Civil Brasileiro, ele fala que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E aqui na Paraíba, seguindo a Lei 8.501, que é essa que fala dentro do cadáver não reclamado, a portaria 013 de 2017, que foi produzida pela Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, ela faz justamente essa disciplina, né, a destinação do cadáver não reclamado. Então existe um rodízio entre as faculdades aqui no estado da Paraíba, as faculdades e universidades, para receber aqueles corpos não reclamados no NUMOL. Então, no nosso departamento, essa doação compulsória nesse cadáver que é proveniente do NUMOL, ele se dá da seguinte forma, né? Quando ocorre a morte não violenta de causa indefinida, ou seja, no domicílio, no hospital ou indigentes de rua, esses corpos eles são submetidos à necrópsia para emissão da declaração de óbito no serviço de verificação de óbitos, que fica na própria universidade, anexo ao nosso departamento, mas é um órgão, na verdade, da Secretaria de Saúde do Estado. Quando ocorre a morte suspeita ou violenta, também é realizada uma necrópsia, mas com fins mais investigativo, né? Então é um inquérito policial que precisa ser respondido, além da declaração de óbito, e nesse caso a necrópsia ela é realizada pelo Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Quando esse corpo também vem do serviço de verificação de óbitos, se não for reclamado, se for o caso dos indigentes, ele também vai ser armazenado, transferido para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Lá ele vai ficar conservado inicialmente em geladeira, e quando não ocorre essa reclamação do corpo em até 30 dias, é acionada a comissão de captação do corpus, né, aquela do rodízio. No nosso departamento nós temos uma comissão,
Essa comissão, ela vai avaliar esse corpo, ela vai ver se ele tem condições de ser aceito, porque depende muito do estado de conservação. E a partir daí, desse aceite, é feita uma assinatura do termo de avaliação, seguem-se sequências de 10 publicações em 2 jornais de grande circulação na nossa cidade, para tentar divulgar esse corpo. Depois é emitida uma declaração dessa publicação e, caso a família realmente não apareça, é feita um termo de é feita a doação, de fato, do NUMOL para o UFPB e assim o transporte do corpo. Quando esse corpo ele chega ao departamento de morfologia, ele vai sofrer um processo de formalização, que é a fixação com formaldeído, e ele vai ficar guardado em um tanque com formol por 12 meses, para a partir daí ocorrer o planejamento da dissecação. A formalização, então, ela é feita a dissecação de uma grande artéria do corpo, geralmente se faz através da artéria carótida comum, feita a canulação desse vaso, a infusão do formol, né, o formaldeído a 30%, pode ser feita uma injeção intraocular para fixar melhor o encéfalo e também pode ser necessário infiltrar com seringa diretamente algumas partes do corpo. Tá? Esse corpo que é proveniente do NUMOL, geralmente ele já vem submetido a uma necrópsia, então essa técnica fica um pouco mais prejudicada, essa questão da canulação. Então, muitas vezes, essa parte de infiltração com seringa é mais utilizada, é mais requerida. Então, aqui nós temos, então, para finalizar essa parte de técnicas, então, como técnicas de conservação, a formalização, a mumificação, a conservação e glicerina, que são essas peças que vocês estão identificando aqui, a solução salina. E como técnicas de preparo para estudo, nós temos, além da dissecação, maceração, a injeção de resina, que são essas peças que vocês estão observando aqui de rim, então feita uma injeção de resina, que vai penetrar, nesse caso foi feita na artéria renal, em vermelho, na veia renal em azul, e em amarelo foi feita a injeção no ureter, no sistema pielocalicial. Então fica uma peça realmente muito bonita. Então hoje nós temos na UFPB vários cursos, né, que aprendem anatomia, tanto na área de saúde como de humanas e de exatas. Então temos 12 cursos ao todo, tá? E por quê? Na verdade, o conhecimento da anatomia ele é extremamente importante, né, para diversas áreas, e porque nós precisamos de uma atuação multidisciplinar dos profissionais de saúde. Então é importante que eles estejam inseridos com o mesmo linguajar, com o mesmo conhecimento sobre o corpo humano. Então nós devemos lembrar essa visão holística do ser humano, né, compreender o corpo, e além da parte de diagnóstico, de envolvimento psicossomático. Então a psicologia também passa pelo estudo anatômico, e existem outras universidades que inclusive os cursos de música, de arquitetura, também cursam disciplinas relacionadas à anatomia. Então, relembrando que, a partir do momento que nós vamos estudar anatomia, né, que é o estudo da estrutura, da função e das relações entre as estruturas, nós podemos fazer isso de forma macroscópica, que é o estudo verdadeiro, né, da anatomia, né, macroscópica, mas existe também a anatomia microscópica, que é o estudo histológico, né, o estudo dos tecidos. Então, aqui relembrando os níveis, né, o nível químico, o nível molecular, o nível celular, o nível tecidual, que é justamente a histologia. Aqui nós temos o nível orgânico, a formação dos órgãos, esses órgãos se unem para formar os sistemas, e aí temos o nível organizacional, que é o objetivo do estudo da anatomia. Para que a gente possa estudar anatomia, existem vários formatos de cursos, vários tipos de modelos. Então, existe a anatomia sistêmica, que é aquela que é estudada, por exemplo, por sistemas, né? Então, eu vou estudar o sistema respiratório, cardiovascular, urinário e assim por diante. A anatomia regional, que é a topográfica, é aquela que nós vamos estudar por partes especificamente, para estudar a cabeça, estudar o tórax, estudar o abdômen. Então, a maioria dos livros médicos, eles abordam a anatomia dessa forma, né? A anatomia topográfica. E existe ainda o estudo da anatomia radiológica, que são a parte de exames de imagem, a anatomia patológica, a anatomia de superfície, que é uma anatomia muito interessante, junto com a anatomia palpatória. Então, são formas de se abordar o estudo anatômico. Queria finalizar com essa frase que está no livro, né, de Frankenstein, de Mary Shelley, né, um livro de 1831. Então, sob a influência desse estado do ser ao qual chamamos de morte, as mudanças removem de nossa vista o mundo corporal. A terra recebe o sustento e o ar se alimenta dele. A cada elemento recebe o que ele havia emprestado. Então, é um livro interessante que fica a dica de leitura, né? Ele traz aspectos anatômicos dessa questão do corpo humano, da criação, de aspectos importantes sobre a parte fisiológica. Então, é realmente um livro, né?
interessante para quem quer ter um pouquinho de literatura junto com a anatomia também. Bom estudo!